o pequeno, parceiro. É isso mesmo, gente. Eu vou ficar até quinta com vocês. Não sabia, não. Caramba, perdidão no tempo. Até quinta, então a gente tá aí juntinhos. Vambora. Bom que a gente fala mais. Mandado de injunção, galera. Botei aqui algumas coisas que nós já havíamos conversado antes do intervalo, né? A finalidade, garantir o exercício de direitos fundamentais que dependem de regulamentação legal. A gente viu isso. E, inclusive, retirou essa fala, Renê, das normas de eficácia limitada programáticas. Juntos? Tem uma questão aqui no material que eu achei ela formidável para intensificar esse nosso bate-papo. Você quer ver? Deixa eu encontrá-la aqui. Essa aqui, ó. Dá um confere nessa questão aqui comigo, na 14. Olha que texto, ou que situação hipotética sensacional. Todo mundo comigo? Diz o seguinte, ó. João, estrangeiro residente no território brasileiro, por entender que a ausência de norma regulamentadora de comando constitucional, que deveria ter sido editada pelo Congresso Nacional, impedia que fruísse certo direito social, esse João resolveu impetrar mandado de injunção perante o Supremo. Como pedido, seu advogado requereu fosse deferida a injunção para estabelecer de imediato as condições em que se daria o exercício do referido direito, ressaltando a importância da decisão a ser proferida, já que o tribunal até então jamais fora instado a apreciar a respectiva tese. À luz da sistemática estabelecida... ele é estrangeiro. Ele é estrangeiro. O primeiro detalhe. E aí vem, olha aqui, ó. À luz da sistemática estabelecida pela ordem jurídica, a narrativa acima, aí começa, André, não apresenta qualquer irregularidade. A B já diz que apresenta uma única irregularidade, presente no pedido formulado pelo João. A letra C diz que apresenta uma única irregularidade, pois João não tem legitimidade para impetrar o mandado de injunção. E certamente quando a banca trouxe essa letra C, ela quis evidenciar realmente a ideia dele ser estrangeiro e não ter legitimidade para. Vamos lá. Letra D. Apresenta uma única irregularidade, pois o direito social não pode ser tutelado via mandado de injunção. E a letra E diz que apresenta 3 irregularidades. João não tem legitimidade, pois é estrangeiro. Um direito social não pode ser tutelado via mandado de injunção. E ainda diz que o pedido está incorreto. Cara, eu gosto muito dessas questões, complementando a teoria que a gente desenvolve, que tem questão que é uma verdadeira aula. Começar pelo caso do João ser estrangeiro aqui, o André. Problema algum. Só tem um remédio que vai exigir perfeitamente que o indivíduo seja brasileiro, que é a ação popular. Habeas corpus pode ser impetrado por estrangeiro, até porque ele também é detentor da liberdade de locomoção. Habeas data, informação pessoal, estrangeiro pode. Mandado de injunção também pode. É analisar a finalidade do remédio, gente. O mandado de injunção vai ser usado por qualquer indivíduo que entenda ser titular de um direito que dependa de regulamentação. Não me interessa se ele é brasileiro, se ele é estrangeiro, se ele está sob a nossa égide do ordenamento jurídico brasileiro, ele está sendo tutelado pelos nossos valores, inclusive podendo utilizar as nossas garantias. O mandado de injunção pode ser utilizado. Por que a ação popular, Arthur, só pode adiantar? Por que a ação popular exige do cara, do autor, ser brasileiro? Porque não só você, André, mas muita gente que está sentado aqui sabe que só impetra a ação popular quem é... Lembram? Cidadão. Tem que ser cidadão. Gente, só uma perguntinha rápida, a gente já conversou sobre isso lá na nossa primeira aula. Todo brasileiro é cidadão? Não. Não confunda institutos. Nacionalidade e cidadania são institutos distintos. Quem tem filho aqui? Teu filho tem quantos anos, João? 7 anos. Nasceu aqui. Brasileiro nato.
O filho do João é brasileiro, é cidadão brasileiro, gente? Claro que não. Cidadão não. Só tem 7 anos. O filho do João só vai poder ser chamado de cidadão brasileiro quando alcançar qual idade? Se ele quiser, inclusive. 16. Porque os direitos políticos, eles são facultados ao brasileiro a partir dos 16 anos. Quando com 16 anos, Luciano, o filho dele manifestar a vontade de se tornar cidadão, né, buscar pelo seu título de eleitor o alistamento eleitoral, aí sim ele vai ser chamado de cidadão. Cidadania não tem nada a ver com nacionalidade. Posso até chegar à conclusão que a cidadania brasileira depende da nacionalidade brasileira? Depende, porque só vai ser chamado de cidadão quem é brasileiro. Mas teu filho só vai poder ser chamado de cidadão quando alcançar 16 anos, se ele quiser. Se ele não quiser, com 18 anos ele é obrigado a ser. Tamo junto? Só a ação popular exige a nacionalidade brasileira. Manda, Jackson. Não. Não, porque a gente não está falando de direito civil. A gente está falando de direitos políticos. E quando a gente fala de direitos políticos, a idade mínima para ter cargo eletivo no Brasil, 18 anos. A emancipação o garante exercício de atos no âmbito do direito civil. Mas nos direitos políticos, não. Na realidade, já até me perguntaram, uma pergunta muito próxima da tua, Jackson, mas de uma outra maneira. Achei interessante tanto a construção da tua pergunta, quanto a construção dessa outra pergunta que já me fizeram. Sabe qual foi a pergunta que me fizeram, Arthur? Imagine, um moleque de 16 anos casou, resolveu casar, se emancipou, concorda comigo? Mas aí quando ele se emancipa, com 16 anos, ele é obrigado a votar? O que vocês acham? Não, gente, porque direito civil e direito político não se confundem. Ele ainda assim terá a faculdade do exercício do voto, ainda que emancipado, porque os direitos políticos só passarão a ser obrigatórios para ele, ainda que emancipado com 18 anos. 16. É possível a emancipação a partir dos 16. Tá? E uma das maneiras de você se emancipar automaticamente é casando. Entendeu? Tem maluco que casa. Com 16. Tem gente que faz coisas que a gente... Pois é, tem gente que faz essas coisas aí, gente. Vamos fazer o quê? Enfim. Vamos embora. Então, ó, letra B, gente. Letra B não, desculpa. Letra C, já estou riscando. Posso? Diz que apresenta uma irregularidade, pois João não tem legitimidade para impetrar. Tem ou não tem? Tem, ele tem. O fato de ser estrangeiro não o atrapalhou. Legal? A letra C, a letra D traz outra parada que eu já quero resolver com vocês. Olha aqui, ó. Diz que apresenta uma única irregularidade, mas agora a irregularidade citada é de ser direito social. Direito social pode ser tutelado por mandado de junção? Cara, lembra no início da aula que eu te falei que os direitos fundamentais eles vão do 5º ao 17? Direito social, gente, você estuda do 6º ao 11. Então é um direito fundamental. E se é direito fundamental, galera, mandado de injunção. A letra D não tá maneira, não. Nessa linha de raciocínio, eu já estou riscando também a letra E, que diz que João não tem legitimidade, tem. Direito social não pode ser tutelado via mandado de injunção, e pode. Agora, o pedido. Tem algum erro no pedido? Porque se tiver erro no pedido, tu vai marcar a letra B. Se não tiver erro no pedido, tu marca a letra A. Então eu tenho certeza que teve muito candidato, Bárbara, ficou numa confusão entre A e B, mas tem erro, concordo contigo. Tem erro no pedido, sim. Arthur, o que ele pediu? Olha aqui, ó, nesse parágrafo. Como pedido, o advogado do João requereu que fosse deferida a injunção para estabelecer de imediato as condições em que se daria o exercício do referido direito. Sabe o que o advogado desse cara quis, Michele? Quando impetrando o mandado de junção? Que o Supremo Tribunal Federal, órgão julgador aqui desse MI, resolvesse o problema do cara de imediato.
Ô, Supremo, tá faltando lei, tá? Eu não tô conseguindo exercer o direito, o meu cliente não tá conseguindo exercer o direito, então eu quero que vocês resolvam o problema dele aqui. Dá um jeito aí para ele exercer de imediato o direito. É, como se fosse assim. Supremo, cria lei aí. Dá um jeito, irmão. Aí eu já vou dizer que não é assim que funciona o mandado de injunção. A Lei 13.300, Renê, que regulamenta o mandado de injunção, ela trouxe, essa lei nasceu em 2016, para você ter ideia, mas ela trouxe em seu bojo, em sua estrutura, algo que que o Supremo já entendia. A primeira coisa que o Supremo faz, quando julga um mandado de injunção, Carol, é estabelecer um prazo razoável para que o legislador crie a lei. Ô legislador, realmente está certo aqui, ó, tá faltando a lei dele, cria aí. Tá? Vou estabelecer para você, esse cenário aqui, 120 dias. 120 dias para criar a lei. Valeu? Tô aguardando aqui, ó. Decidi, tá certo, tá perfeito. Tem 120 dias. Estabelecer um prazo razoável para a criação da lei. Foi ou não? Arthur, mas se essa mora legislativa continuar, se o legislador não respeitar o prazo estabelecido pelo julgador para a criação da lei, aí o Supremo entende ser possível dar uma solução ao caso concreto. Alguém levanta o braço e diz, Arthur, como assim? Aí o judiciário vai criar lei? Não. O Supremo não cria lei. Ele não legisla. Mas ele busca no ordenamento jurídico um ato normativo existente que possa ser usado por analogia ou adaptação àquele caso concreto. A gente falou da greve, a gente até conversou sobre isso lá embaixo, né? Direito de greve, depende de lei? Estamos em 2021. A exigência da criação de lei veio na redação original da Constituição de 88. Estamos em 2021. Essa lei já existe? A lei de greve no serviço público não existe. Ela não nasceu. Aí alguém levanta o braço e diz, Arthur, então quer dizer que até hoje não é possível exercer greve no serviço público? Não, isso já foi resolvido, Michele. Em 2007, para ser mais preciso, no dia 25 de outubro de 2007, o Supremo Tribunal Federal julgou 3 mandados de injunção na mesma sessão. Esses 3 mandados de injunção tiveram como relator o ministro Gilmar Mendes. Foram impetrados por 3 sindicatos de servidores. Foi o 670, MI 670, MI 708 e MI 712. Todos eles buscavam a criação dessa lei de greve no serviço público. Só que o legislador já estava omisso e continuou omisso. O que o Supremo fez, então, evidenciando essa omissão recorrente do legislador? Pegou a lei de greve da iniciativa privada, que é a Lei 7.783, que nasceu em 1989. Olha, essa lei já existe há muito tempão, mas da iniciativa privada. E a adequou para o exercício da greve no serviço público. Você está percebendo que o Supremo não legislou? Mas usou um ato normativo por adequação. Só que isso não resolveu tudo, João. Sabe por quê? Gente, pensa comigo. A lei de greve da iniciativa privada versa algo sobre segurança pública? Óbvio que não. Porque se é uma lei de greve da iniciativa privada, a segurança pública é um dever do Estado. O Supremo chegou à conclusão que essa lei de greve da iniciativa privada não consegue ser usada por adaptação à segurança pública. É por isso, João, que nós, policiais, amém, gente? Recebe aí a bênção. Nós, policiais, não podemos exercer a greve pela impossibilidade de adequar a lei da iniciativa privada à segurança pública. Infelizmente, vocês policiais não têm a possibilidade de exercer o direito de greve por determinação do Supremo. Agora, é possível que essa lei nasça mês que vem? Fala, não, né, Arthur? Mas tu entendeu, mas é possível, tá lá, então o Congresso Nacional pode criar. Mas quando é que vai criar? Nunca, tudo bem, a gente sabe que nunca. Mas se essa lei eventualmente surgisse, ela poderia ou não regular a greve para vocês? Porque é uma lei do serviço público que te falta, te dando regras para o exercício da greve. Pela falta da lei, infelizmente, segura. Você não pode. Tamo junto, gente. Agora, deixa eu só contar um negócio aqui, rapidinho, ainda tendo como parâmetro essa questão. A questão começou trazendo um negócio legal pra caramba. E como, aí, gente, infelizmente, ou infelizmente não, né? Que eu vou ter que falar pra galera que se prepara pra Polícia Civil.
que seu conteúdo programático é um pouco maior do que a galera que se prepara para a polícia militar. MI, Arthur, mandado de junção, tem que saber? Para minha preparação para PM? Óbvio. Mas agora o detalhe que eu vou complementar é para a galera da civil. João, estrangeiro residente no território brasileiro, por entender que a ausência de norma regulamentadora de comando constitucional, que deveria ter sido editada pelo Congresso Nacional, impedia a fruição de certo direito social, olha o que ele faz. Olha aqui, ó. Resolveu impetrar mandado de injunção perante o Supremo. As alternativas não discutiram isso, mas é o Supremo mesmo que julga o mandado de injunção? Fala, é. Mas só o Supremo? Não. Tu vai ter que saber na tua prova quando o Supremo julga e quando o STJ tem que julgar. Ah, o STJ também julga o mandado de injunção, Arthur? Sim. E se para você cai Poder Judiciário, você tem que conhecer as competências desses dois tribunais. Bárbara, vamos lá no artigo 102, por gentileza? Artigo 102 da nossa Constituição, por gentileza, caput desse 102 diz o que para a turma? Inciso 1º, a linha Q. É, a linha Q de queijo. Ah. Ah. Então anote isso aqui, anote essa lista aí que eu vou resumir. Esse esquema resume o que a Bárbara acabou de ler pra gente. Artigo 102, inciso 1º, a linha Q, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente mandado de injunção. Quando, Arthur? Quando a norma regulamentadora for a atribuição de um daqueles que foram anotados em azul. Quando quem tinha que regulamentar a parada era um daqueles ali e eles não fizeram. Em regra geral, quem regulamenta direito, quem legisla, em regra geral, quem legisla, quem tem função típica de legislar, qual o poder, gente? Em regra geral, quem vai regulamentar o direito é o poder legislativo, é ele que legisla. Regra. Só que não se esqueça que existem determinadas regulamentações que não partem dos deputados ou dos senadores. Outros poderes e instituições independentes também legislam. Por exemplo, o Tribunal de Contas é vinculado a quem? A qual poder? Fala, ninguém, Arthur. O Tribunal de Contas é independente. Ele é desvinculado dos poderes. Tem autonomia administrativa, financeira e funcional. O Tribunal de Contas ele auxilia o poder legislativo, mas ele é independente. Assim como o Ministério Público é independente, assim como a Defensoria Pública é independente. Não tem vinculação a poder algum. É como se fossem poderes. Orçamentos próprios, apresentam projetos de lei para tratarem de questões específicas da estrutura própria. Administração direta mesmo, e nem vinculados ao executivo. Administração direta propriamente deles. Tô sendo claro, gente? Aí o que eu quero que você perceba? Vamos imaginar, gente, solta a caneta aí rapidinho, viaja aqui comigo. Olha o exemplo. A nossa Constituição foi alterada e acabaram de acrescentar no texto constitucional um novo direito aos auditores do Tribunal de Contas da União. Os auditores do Tribunal de Contas da União passaram a ser agora vitalícios. A vitaliciedade, que já é um direito, já é uma garantia da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, membros, ministros, agora também passou a ser um direito dos auditores do TCU. Só que tem o seguinte, vamos imaginar que essa norma constitucional que está prevendo a vitaliciedade para os auditores do TCU, ela depende de regulamentação. Para que esses auditores, Jackson, possam gozar do direito de vitaliciedade, essa norma constitucional precisa ser regulamentada e o projeto de lei para regulamentar esse direito vai partir ou deve partir do próprio Tribunal de Contas.
Só que o TCU anda meio que ligando para isso. 6 meses, nada de apresentar projeto. 8 meses, nada de apresentar projeto. 1 ano e meio, 2 anos. E os nossos auditores não conseguem exercer ou gozar da vitalicidade por falta de norma regulamentadora. Me ajuda, gente. Quem deveria ter apresentado esse projeto de lei para regulamentar o direito? Tribunal de Contas? Está sendo omisso? Tá. Está ali na lista? Então esses auditores podem ou não podem impetrar mandado de junção? Onde? No STF. Porque quando o regulamentador, aquele competente para regulamentar, for um desses aqui, ó, e se mostrarem omissos, o mandado de junção vai pro... Agora, deixa eu te perguntar, e se o teu examinador disser que é um novo direito para a carreira do Ministério Público? Carreira do Ministério Público. Quem precisa apresentar esse projeto de lei é o PGR. Tá ali? PGR tá ali? MP tá ali? Então, se falta a norma regulamentadora, impetra no Supremo? Não, não é no Supremo. Não tá ali? Tá vendo que você tem que trabalhar por exclusão? Você tem que decorar essa lista. Bárbara, vai ser quem? Vai lá no artigo 105. Artigo 105. Chegou? Caput. Inciso 1º. A linha H. Aham. Não, cuidado, lê com calma. Isso. Ótimo, porque esse meu esquema resolve o problema. E faz com que entendamos essas duas leituras com mais facilidade. Olha aqui, ó. Se for atribuição de outro órgão que não esteja aqui, outra entidade não citada aqui, outra autoridade federal da administração direta ou indireta que não esteja aqui, o mandado de junção vai para onde? Então o esquema tem que ser entendido dessa maneira, ó. Outro órgão, outra entidade, outra autoridade, excetuando aqueles. Teu endereço é STJ. Trabalha por exclusão, Michael. Pergunta, Bárbara. Tá ali. Na realidade, o 102 fala de uma galera que eu reduzi. Você fala assim, ó, Congresso, Câmara, Senado, as mesas dessas casas, eu reduzi tudo isso em Poder Legislativo Federal. Mas também falou do presidente, falou de Tribunal Superior, falou de Supremo, falou de TCU. Juntos ou não, gente? Foi? Anota, bota o esquema. Então, realmente, na nossa questão, quem deveria ter regulamentado o direito era o Congresso, né? Então foi acertado. João impetrou no Supremo. Congresso é poder legislativo. Gente, eu não tenho mais nada para falar sobre mandado de junção. Acho que não tem mais como errar a questão de mandado de junção. Um remédio específico para uma coisa só, quando faltar norma regulamentadora. Já sei onde vou impetrar o mandado de junção. Já sei quais são as consequências da decisão do mandado de junção. Juntos? Agora a gente já pode partir para um segundo remédio. O segundo remédio que eu costumo trabalhar é a ação popular, que também é um remédio muito específico. E não se confunde com o mandado de junção e não vai se confundir com os outros 3, habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Esses outros 3 eu trabalho juntos. HC, HD e MS em separado. Um primeiro momento é matar esses 2. Mandado de junção e a ação popular. Posso começar apagando algumas coisinhas aqui? Ação popular. Quem vai nos contar sobre esse remédio? Artigo 5º,
inciso 73. 73. Posso apagar tudo, gente? Tá, espero. Cara, anos, óbvio, trabalhando isso muito tempo, né? Mas tem bastante coisa decorada, impressionante, assim, mas é pelo tempo. Não foi tentativa de não, vou decorar essa porra aqui. Não fiz isso, não. Foi de tanto falar ou ver, né? A gente acaba decorando, não tem muito jeito. Não é também assim, o nego vai achar que eu sou maluco, esse cara é doente mental. Não sou não, não sou doente não, para com isso. Não, para com isso. Sou normal, gente. Só não sou normal pelo time que torço, né? Mas um cara que torce pro Vasco não é muito normal, não. Mas tirando isso, eu tento ser normal. Gente, o quê? Vasco? Tá vendo só? Tá falando sério ou tá brincando? Para com isso, gente. Pô, aí esse tipo de coisa aí, cara, tem que falar lá, reclamar lá na. Tá vendo? Ironizando o professor. Não pode não. Mas vamos lá, deixa eu voltar. Ação popular. Lê pra mim, ô Bárbara, inciso 73. O que diz aí sobre esse dispositivo sobre esse remédio? Eu não vou mais falar com a Carol, não. Parei de falar com ela. Pois é. Aham. Bom, de acordo com a sua leitura, Bárbara, a gente já consegue perceber que a ação popular ela busca fazer controle da administração pública. Interessante um detalhe. O mandado de junção é um remédio caçula. Não existia mandado de junção, Carol, até 1988. Nasceu em 88. Só que essa ação popular já é antiga. A ação popular ela nasceu com a Constituição de 1946, para vocês terem ideia. Né? E surgiu num momento bem crucial aqui no Brasil. A gente tinha acabado de viver a primeira ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um cara arbitrário. Né? Estou dizendo que ser arbitrário é ser ruim, mas ele foi arbitrário. Porque ele agia muitas vezes sem estar pautado na lei ou na Constituição. Por exemplo, hoje em dia, tem gente sendo presa porque diz que o Supremo tem que ser fechado. É isso que a gente acompanha? Getúlio Vargas era tão brabo que ele não falou só que tinha que fechar alguma coisa, ele foi lá e fechou o Congresso. Tem noção? O cara fechou o Congresso, ele dissolveu o Congresso. Só que ele dissolveu o poder legislativo, mano. O poder que tinha função de legislar. Aí como é que faz agora se ele fecha o poder legislativo? Quem é que vai legislar? Ele inventa um ato legislativo para ele. O decreto-lei foi inventado por Getúlio Vargas. Por acaso, dos atos normativos mais importantes da sua preparação, tanto para civil quanto para PM, é o Código Penal. O Código Penal é lei o quê? Não, fala, é decreto-lei. Ele é um ato normativo inventado por Getúlio Vargas. E o decreto-lei... Não, mas aí que tá. O decreto-lei, quando chegando em 1988, ele deixou de existir. E aí nasceu no lugar do decreto-lei a tal da medida provisória. Qual é a diferença do decreto-lei para a medida provisória? A vigência. Porque os dois são criados pelo executivo. Só que o decreto-lei não tinha controle. Era o executivo que criava, criei, pronto, final, e foi, e ficou. A medida provisória hoje, ela nasce, é o presidente que faz nascer, mas ela tem um tempo de vida. Ela é uma medida provisória. Aí o Congresso atua no intuito de transformá-la em lei. Mas o decreto-lei não era assim. Era um ato permanente criado pelo presidente e foi inventado por Getúlio Vargas. É só para mostrar que ele era arbitrário. E aí quando a gente chega em 1946, que o Estado Novo de Getúlio Vargas é rompido com o nascimento dessa nova Constituição, surge um remédio, justamente para nos garantir fazer controle dessa mesma administração
coisa que se mostrou evidente ou necessária depois que a gente viveu uma ditadura. Arthur, mas como é que a gente faz controle da administração usando esse remédio? Esse remédio é realmente forte? É relevante? Cara, parece que não, né? Mas ele é assim. Eu vou te mostrar. Se você está querendo fazer controle da administração pública, usando a ação popular e buscando fazer esse controle de maneira genuína, pode anotar aí. A tua pretensão ou é evitar ou anular ato lesivo da administração, esteja atingindo ou na iminência de atingir o tal do PMPM, eu costumo chamar de PMPM. Esteja na iminência de atingir o PMPM. Que é isso, Arthur? Patrimônio histórico, cultural, o patrimônio público, o meio ambiente e a moralidade administrativa. Engraçado, quando a gente lê assim, muito rapidamente, sem exemplo, a gente não consegue enxergar a profundidade de uma ação popular. Vou te contar. Janeiro de 2018, teu presidente era o Temer. O Ministério do Trabalho e Emprego tinha como ministro de Estado um político chamado Lupe. Não sei se você lembra. Ele pediu exoneração em janeiro daquele ano, 2018. E aí o Temer tinha que nomear um novo ministro do Trabalho e Emprego. Então o Temer fez uma reunião numa quarta-feira com a cúpula do PTB. Presidente do PTB, à época, ainda é até hoje, Roberto Jefferson, famoso, conhecido. E aí naquela reunião, eles chegaram à conclusão que a pessoa mais bem qualificada para assumir a pasta do Trabalho e Emprego seria a excelentíssima deputada federal Cristiane Brasil. Lembram dessa história? Cara, tu passou uma semana inteira vendo na televisão um monte de reportagem, a televisão te mostrando que a Cristiane Brasil tinha condenações na esfera trabalhista, que ela não pagou motorista, não pagou empregado. Lembram disso, gente? Foi a semana inteira. Cara, você foi consumido por reportagens. E o pior, tinham marcado a nomeação da Cristiane Brasil para terça-feira da seguinte semana. Só que olha pro quadro agora, gente. Na segunda-feira anterior à data marcada para a nomeação da Cristiane Brasil, uma ação popular foi ajuizada lá na capital, desculpa, capital é outra parada. Foi ajuizada numa comarca lá do meu estado, Niterói. Já ouviram falar de Niterói? É um município limítrofe ao município do Rio. Tem até a ponte Rio-Niterói, que passa por cima da Bahia, né, da Guanabara, linkando os dois municípios. Foi nessa comarca de Niterói que um cidadão impetrou uma ação popular. Para quê, Arthur? Para tentar impedir com que o Temer nomeasse Cristiane Brasil como ministra de Estado. Aí alguém levanta o braço e diz, tá, mas qual é a lógica disso? Não estou enxergando moralidade administrativa. Para o cidadão, para aquele cidadão, seria literalmente imoral ter a Cristiane Brasil como ministra do Trabalho e Emprego, tendo ela na mochila condenações trabalhistas. Essa foi a fundamentação da ação popular. E vou te dizer, convenceu. E aquele juiz federal, a primeira instância da Justiça Federal lá do Rio, simplesmente determinou que o Temer não poderia nomear Cristiane Brasil como ministra de Estado. E vou te dizer, não nomeou. A ação popular é tão poderosa que segurou a onda do presidente. Ainda que seja um cargo de ministro de Estado, que o teu professor de Direito Administrativo chama de cargo ad nutum, livre nomeação, livre exoneração, nem amparado pela súmula vinculante 13, que veda aquele nepotismo. Ministro de Estado não passa, não tem restrição da súmula vinculante 13. Mas a ação popular segurou a onda do presidente. Poderosa, né? Ainda vou te falar mais. Não foi a única vez de ministro de Estado, não, Luciano. Se tu voltar um pouco mais ao tempo, 2015, você vai lembrar que o Lula, numa quarta-feira também, acordou de manhã e se tornou ministro de Estado, chefe da Casa Civil. Lembram disso?
Só que ele nem pôde comemorar muito tempo. Nem teve tempo de tomar um negócio para comemorar, porque ele ficou ministro de Estado por horas só, cara. Logo depois do almoço, uma ação popular anulou o ato de nomeação do Lula. Qual foi a fundamentação? Moralidade administrativa também. 2 semanas antes dele ter sido nomeado chefe da Casa Civil, ele foi conduzido coercitivamente por delegados da Polícia Federal para prestar depoimentos por decisão de Sérgio Moro, que era juiz de primeira instância. Ele não tinha foro, ele não tinha cargo, ele então estava respondendo na primeira instância, tomando pernada, canelada o tempo todo do Moro. Aí agora, se ele passou a ser ministro de Estado, chefe da Casa Civil, ele não mais responde ao Moro, ele responde ao Supremo, porque ele passa a ter foro por prerrogativa de função. Só que aquela ação popular, que foi levada à Justiça Federal, teve a pretensão de tentar convencer o juiz que a pretensão da Dilma não era ter o Lula como a pessoa mais capacitada para ser chefe da Casa Civil, mas sim receber foro por prerrogativa de função para fugir do Moro. Não estou dizendo que eu acho, não estou dizendo que eu achei, dane-se o que eu achei. Só estou dizendo que a ação popular levou ao juiz e convenceu. O juiz foi lá e anulou a nomeação. Sabe por que é legal eu contar essas duas histórias? Porque tem questão que vai te exigir saber se os remédios eles são preventivos ou repressivos. Se existe espécie preventiva ou repressiva. Deixa eu te perguntar. Eu já te dei essa resposta com esses dois exemplos. Ação popular, eu tenho preventivo ou repressivo? Os dois. E a resposta já está escrita aqui, gente. Porque quando eu uso uma ação popular para evitar a edição do ato, a Cristiane Brasil foi nomeada? Não, o ato de nomeação não aconteceu, porque a ação popular evitou. Então eu estou levando em consideração uma ação popular preventiva ou repressiva? Preventiva. Agora, o Lula foi nomeado? Foi, mas a ação popular anulou? Então a ação popular foi... Você tem as duas espécies. Você tem as duas espécies. Agora vamos conferir um negócio aqui? E o mandado de injunção? Preventivo ou repressivo? Não deu para esquecer, a gente acabou de conversar. E conversamos com tanta profundidade. Mandado de injunção. Quando é que você usa o mandado de injunção? Aí você lembra, quando me falta uma norma regulamentadora e quando a falta dessa norma regulamentadora me prejudica, eu não consigo exercer o direito. Então perceba, se já te falta a norma regulamentadora, tu já está vivendo o problema? Tá? Já está vivendo a violação ao seu direito? Então o mandado de injunção é para reprimir essa violação? Só existe mandado de injunção repressivo. Não tem nem como a gente buscar, conjecturar um exemplo de um mandado de injunção preventivo, gente. Não tem nem lógica. Agora, ação popular tem os dois. Tranquilo, gente? Só o repressivo. Só repressivo. Não tem nem como a gente tentar construir aqui um exemplo de MI preventivo, né? Agora, ainda sobre a ação popular, existem valores estruturais dessa ação que são extremamente importantes a título de prova. Valores estruturais do mandado de injunção, ou melhor, desculpa, da ação popular. Primeiro valor, necessidade de advogado para impetrar a ação popular? Sim ou não? Fala sim. Só tem um remédio que vai te afastar da necessidade de advogado. Só um. O mais famoso que tem, o mais antigo do Brasil, o mais antigo do mundo, inclusive. Só para ter ideia, quando eu falo mais antigo do mundo, o habeas corpus surgiu, você tem noção de quando? 1215. No reinado do rei João, absolutista. Rei João sem terra. Carta magna inglesa. Quanto tempo. No Brasil ele surge em 1835, o mais antigo do mundo, o mais antigo no Brasil, o único remédio que não traz a necessidade de advogado. Todos os outros, mandado de injunção, ação popular, habeas data, mandado de segurança, pode anotar a necessidade de advogado. Se na questão algo for ali comentado sobre a exigência ou não de advogado, você vai lembrar só do habeas corpus, é o único que não exige, o resto exige. Então se eu quero usar uma ação popular para anular um ato, sei lá, do governador aqui do Mato Grosso, fez um negócio aí que eu achei, loucura demais. Cara, ofende absolutamente o meio ambiente. Determinou lá uma possibilidade, uma licença para um desmatamento horroroso aí de uma área gigantesca que é absurdo. Ação popular, tenta a sorte.
E aí, nessa ação popular que você for impetrar, que você vai correr atrás de um advogado, precisa, teu advogado certamente vai pedir para que você entre no site do TRE-MT e busque lá o campo para você digitar o número do teu título de eleitor e buscar um nada consta da Justiça Eleitoral, que esse documento vai ter que estar lá junto à inicial, junto à procuração e a inicial, junto à procuração, né, na inicial, para demonstrar que você está em dia com os seus direitos políticos. Porque para impetrar a ação popular, anote a exigência ao autor da capacidade política. E aí, quando eu coloco capacidade política, você vai lembrar de um papo que a gente já teve e chegou a hora de falar mais dele. Somente cidadão é parte legítima para propor a ação popular. Um cuidado com aquela alternativa de questão que diz assim, ó, qualquer pessoa é parte legítima para propor a ação popular. Mentira. Qualquer brasileiro é parte legítima para propor a ação popular. Mentira. Qualquer cidadão. E a gente já sabe quem é o cidadão. Tem questão que enrola tanto, cara, enrola tanto, e o maluco fica tão doido com a questão, tão doido com a história, fica, isso aqui, cara, totalmente lógico. Aí vai falar que é uma associação criada, vocacionada para fins de meio ambiente, proteção do meio ambiente, a associação tutela todas essas questões ambientais e não sei o quê, e aí no final das contas vai dizer que o governador lá fez algo que violava meio ambiente, e se a associação poderia impetrar a ação popular? Pode, gente? Claro que não. Associação não é pessoa física. Se não é pessoa física, nunca vai impetrar um mandado de uma ação popular, porque não pode votar. Tá percebendo? Só quem impetra a ação popular é pessoa física, nacional e cidadã. Tamo junto, gente. Não seja enrolado por histórias. Só cidadão. Pessoa jurídica nunca. Independentemente de quem seja. Ou para qual fim nasceu. Outro detalhe que você tem que guardar também é o seguinte. Gente, as ações judiciais, em regra geral, elas são gratuitas ou são onerosas? As ações judiciais, em regra geral, elas são gratuitas ou são onerosas? As ações são onerosas, como regra geral. Por exemplo, o mandado de junção é uma ação onerosa. Você vai ter taxas judiciárias, custos nos serviços forenses. Se eu abrir aqui, funciona de novo, né? Ou não? Eu fiz merda. Só aqui. Não, porque eu... Tá, foi, show. Então vou fechar, porque a galera tem que ver aqui. O mandado de junção é uma ação onerosa. Existem taxas judiciárias, custos dos serviços forenses. Só que existem remédios que vão caminhar para uma exceção. Por exemplo, aqui você já verifica uma ação judicial gratuita. O mandado de injunção, desculpa, estou com mandado de injunção na cabeça. A ação popular é uma ação judicial gratuita. Só que eu vou pedir para que você coloque aqui abaixo do gratuita, que ela é gratuita em regra. Toda regra tem a sua o quê, gente? Então, em determinadas circunstâncias, essa ação popular pode deixar de ser gratuita. Como regra geral, ela é gratuita. Tem gente que sabe aqui, quando é que a ação popular deixa de ser gratuita? Quando o autor litiga de má-fé, é comprovada a sua má-fé e ele é condenado por isso. Cuidado com as questões que contam histórias. O grande problema, André, é a questão que conta história. Quando a questão vem com a literalidade do texto constitucional, tu fica tranquilo. Tu decorou o dispositivo, tu mata. Agora, quando conta história é um problema, que muitas vezes você é condicionado a errar. Por exemplo, o André é o prefeito de um município aqui do interior do estado do Mato Grosso. Para gerir o município, você precisa editar atos na administração. A Carol é uma munícipe que mora aqui no município. E o Alex é o juiz de direito que atua aqui nesse município. A comarca que atende esse município. Bom, a história já está pronta, porque você vai editar um ato administrativo, a Carol vai entender que seu ato ofende o patrimônio público, vai ajuizar uma ação popular. Aqui, André, o Alex, a ação popular chegou lá no seu gabinete, juiz, você vai julgar a ação popular. Analisou a fundamentação da Carol e entendeu, Carol, que você não tem razão. Nosso juiz está entendendo que o ato do prefeito não é lesivo ao patrimônio público, você está errada.
E se o juiz não foi convencido da lesividade do ato, o juiz vai julgar essa ação popular procedente ou improcedente? Improcedente. Perfeito? Cabe recurso. Tá? Pode subir. Daí você vai ter um certo limite, porque você, num determinado momento, vai evidenciar aqui determinados recursos que ou fazem controle de legalidade ou fazem controle de constitucionalidade. Se porventura não for ali evidenciado esse tipo de controle para fazer, morreu na segunda instância. Mas é possível. Tá? Só que é o seguinte, Carol teve sua ação popular julgada improcedente. Tá? O ato do nosso prefeito vai ser anulado ou vai ser mantido? Mantido. Você não conseguiu comprovar ou convencer da lesividade. A pergunta que fica é: quando o juiz julgar a ação popular improcedente, nessa história que eu contei, Carol vai ser condenada ao pagamento das taxas judiciárias? Depende. Isso! Sabe qual é o problema, André? Tem muita gente que fica supondo coisas que a questão não contou. Michele, se a questão não te disser na história que o autor agiu de má fé, não ache. Não suponha. Nunca faça suposições de coisas que o teu examinador não te contou. Se só contou que o juiz julgou improcedente, mas não falou nada da nossa autora ter agido de má fé, ainda que essa ação popular tenha sido julgada improcedente, ela vai continuar sendo... Anota, observação, anota aí, OBS. Deixa eu editar uma observação para vocês. OBS. Posso? Escreva assim, ó. A onerosidade da ação popular, a onerosidade da ação popular, a onerosidade da ação popular não se condiciona à improcedência. A onerosidade da ação popular não se condiciona à improcedência. Vírgula. Mas sim, a litigância de má-fé, mas sim, a litigância de má-fé que deverá ser, mas sim, a litigância de má-fé que deverá ser expressamente determinada, mas sim, a litigância de má-fé que deverá ser expressamente determinada na sentença judicial, do referido remédio. Na sentença judicial do referido remédio. Ponto. Ponto. Ponto final. Se o juiz não determinar na sentença a litigância de má-fé, se não enxergar em você, Carol, má-fé, a ação continua sendo gratuita, independentemente do seu resultado. Show de bola, quero mais um dado aqui importante. Ô Luciano, na segunda aula a gente falou sobre responsabilidade do presidente e as imunidades parlamentares. Lembram disso, gente? Pois bem, o Bolsonaro acabou de editar um ato administrativo que, aos olhos do Luciano, se mostra lesivo à moralidade administrativa. Cara, coisa absurda. Para você é um absurdo o que o Bolsonaro fez. Um ato horroroso. E aí você tem acompanhado na mídia, Luciano, que tem muito jurista entendendo que esse ato praticado por ele, editado por ele, configura crime de responsabilidade. Gente, me ajuda. Se o ato do Bolsonaro realmente configurar crime de responsabilidade, quem o julgará? Senado. Perfeito. Senado, crime de responsabilidade. Só que o Luciano também vem acompanhando na mídia, nos bastidores da política. Tem muita gente comentando que esse ato também configura crime comum, inerente às funções. Se realmente configura crime comum, quem julga? Steph. O Luciano lembrou disso tudo.
Luciano falou assim, cara, se configurar crime de responsabilidade, o Senado vai julgar. Se configurar crime comum, o Supremo vai julgar. Agora, eu sou um cidadão. Eu quero fazer controle da administração. Porque esse ato ainda está lá. Desejo anulá-lo. A pergunta que fica, Luciano vai ajuizar essa ação popular onde? Em qual órgão do Poder Judiciário? Se é uma ação popular contra ato do presidente da República. Posso te falar um negócio? Essa questão é muito normal. E se pintar, possivelmente uma das letras vai ser STF. Porque é um ato do presidente. O presidente tem foro. E se a ação popular é uma ação judicial, quem julga é o judiciário. Concordam comigo, gente? Mas tu acha razoável que seja o Supremo? Acha ou não? Deixa eu te perguntar um negócio, Luciano. Tu quer prender o Bolsonaro ou só quer anular o ato? Só anular o ato, gente. Ele só tá usando... Ele só quer anular o ato. Tu quer fazer o Bolsonaro perder o cargo ou só quer anular o ato? Anular o ato. Gente, a pretensão da ação popular, Alex, não é indenização, não é prender alguém, não é fazer alguém perder o cargo, é nada mais, nada menos que anular ou evitar o... OBS, anota. Anota essa. Anota. Ação popular não carrega foro especial. Ação popular não carrega foro especial, vírgula, independentemente da autoridade. Acho que tu já tem a resposta, gente. Ação popular não carrega foro especial, vírgula, independentemente da autoridade. Galera, se a ação popular não carrega foro, se não carrega foro, a ação popular vai ser ajuizada na primeira instância. Pô, mas é o presidente da República. Cara, se você tá prestando atenção em tudo que eu tô te contando, tu já sabia essa resposta. Pô, tu não me falou isso. Falei sim, mas falei dentro de um exemplo. Eu falei que um cidadão lá em Niterói, lá no Rio, impetrou uma ação popular para evitar um ato de quem? Do Temer, que era o quê? E não foi no Supremo. Foi na primeira instância da Justiça Federal. Foi um juiz federal que evitou, que determinou que o Temer não nomeasse Cristiane Brasil como ministro de Estado. Primeira instância. Primeira instância. Foi claro ou não? Como é que você botou aí a observação? Ação popular? Isso aí. Para quem não botou esse final, bota. Será ajuizada na primeira instância da Justiça Comum. Da Justiça Comum, será ajuizada na primeira instância da Justiça Comum. Abra parênteses. Federal ou estadual. A única coisa que você vai avaliar é a circunscrição do ato. Federal ou estadual. Federal ou estadual, fechou parênteses. Pensa. Se é um ato do presidente, tu impetra onde? Federal. Mas se é um ato do governador aqui do Mato Grosso? Estadual. Se é o prefeito de Cuiabá? Estadual. Só vai analisar a circunscrição do ato. Aí tu procura a justiça, se federal, se estadual, primeira instância. Alguém levanta o braço e fala, não tem exceção não, Arthur? Tem exceção. Tem exceção. Vai lá no artigo 102. Artigo 102. Cara, eu odeio deixar a aula solta, com brecha. Por isso que eu te falo tudo que eu preciso. A pior coisa do mundo é tu tá fazendo a aula, aí tu chega no dia da prova, o examinador traz aquela exceção que tu falou, não vai cobrar essa porra. Aí cobra. Então não deixa passar batido. Artigo 102, conta. Inciso 1º. A linha N de nariz. Escuta, gente. Pensa comigo. É o Fux, presidente do Supremo, que edita um ato administrativo que está realmente atrapalhando a vida de todos os magistrados.
ato administrativo, mas do judiciário. Quem editou? Presidente do Supremo. Aí como é que faz? Aí a ação popular é ajuizada na primeira instância? Aí é um juiz de direito, é um juiz federal que vai derrubar o ato do presidente do Supremo? Não é lógico. Então essa ação popular tem que ser ajuizada onde? No STF. Essa é a exceção. Foi claro ou não? Mais da metade dos membros de um tribunal estejam impedidos ou sejam diretamente interessados. É o presidente desembargador do TJ, aqui do Mato Grosso. A gente até falou de TJ ontem, né? 29 desembargadores. Ontem não, desculpa, ontem foi domingo. Sexta. 29 desembargadores. Aí o presidente desembargador do TJ aqui dita um ato. Aí como é que faz? Aí impetra a ação popular na primeira instância? O juiz de direito vai derrubar o ato do presidente desembargador do TJ. Cara, como se o juiz falasse mais alto do que eu. Não, vai pro Supremo, pô. Isso é exceção. Tem exceção. Lê a letra F também, desse 102. Quando o ato administrativo põe em xeque, gera um conflito entre União e Estado, ou União e Distrito Federal, ou entre uns e outros, quem tem que julgar essa ação popular é o Supremo. Então, olha aqui, ó, se você quiser, abaixo dessa observação que você colocou aí, você vai lançar assim, ó, exceções, STF como órgão julgador, você vai lembrar desses dois momentos. Artigo 102, inciso 1º, alíneas F e N. São os dois momentos onde a ação popular não será julgada na primeira instância, mas sim no Supremo Tribunal Federal. Tranquilidade, gente. Beleza? Galera, te falei tudo sobre a ação popular. Tudão sobre essa ação popular. Faltam 3 remédios, né? Habeas corpus, habeas data e o mandado de segurança. Vambora. Vambora que ainda tenho tempo. Em 20 minutos, muita coisa a gente fala, cara. Hã? 9h50, né? Vamos lá. Habeas corpus, habeas data e o mandado de segurança. Eu falei para vocês que nós estudaríamos esses 3 remédios juntos. E aí eu queria muito que vocês me ajudassem aqui a montar esse quadro. E se você puder desenhar dessa maneira, fica melhor. Habeas corpus cuida de qual direito mesmo, gente? Um só. Liberdade. E isso, complementa, porque a Constituição traz várias liberdades, né? Então aqui a gente está falando da liberdade do direito de locomoção. Ir, vir, permanecer. Só esse direito. Habeas data, cuida do quê? Como é que é? Isso. Direito de informação pessoal. Eu preciso restringir a informação pessoal. Legal? Cara, chego a uma pergunta que eu me amarro em fazer. Mandado de segurança cuida do quê? Perfeito. Tem que me falar tudo. Sabe quem falou? Porque teu nome? Vitor, muito normalmente em sala de aula, muitas vezes a resposta é assim, ó, direito líquido e certo. Ainda fica assim, ó. O aluno. Gente, direito líquido e certo não está errado, mas é insuficiente. Me ajuda, o habeas corpus cuida de direito líquido e certo? Sim, mas o direito líquido e certo de locomoção. O habeas data cuida de um direito líquido e certo? Sim, direito líquido e certo de informação
Por isso que a resposta do Vitor foi boa. Cuida também de direito líquido e certo, não amparado pelos dois. Cara, olha que barato. É a interpretação que muitas vezes a gente não dá. Quando você lê o artigo 5º inciso, deixa eu botar os dispositivos aqui, ó. O habeas corpus está no 68. O habeas data está no 72. O mandado de segurança você tem 2 incisos. No 69, que fala do mandado de segurança individual, e no 70, que fala do coletivo, que a gente também vai ter que conversar bastante sobre ele amanhã. Mas quando você começa a ler o 69, está escrito assim, ó, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, não amparado por habeas data. Ou seja, gente, ele está dizendo por implicitude que o habeas corpus também cuida de um direito líquido e certo. Mas o direito líquido e certo que o mandado de segurança vai tutelar não é o mesmo direito líquido e certo tutelado pelo habeas corpus. Retira. Também não será o mesmo direito líquido e certo amparado pelo habeas data. Retira. Então eu gosto muito, Vitor, de trazer como resposta a esse questionamento uma fala parecida com a sua, mas eu ainda tento informalizar mais, porque eu falo assim, ó, ele vai cuidar dos demais direitos líquidos e certos, ou seja, aqueles direitos que eu consigo provar de plano que a violação aconteceu, que não sejam 2 direitos. Retiro da tutela de proteção do mandado de segurança o direito de locomoção, porque se é a locomoção cerceada de maneira arbitrária, ilegal, abusiva, sem justa causa, só tem um cara para cuidar dela, ou dele, desse direito, habeas corpus. Também retiro dessa esteira protetiva do MS o direito de informação pessoal. Porque se é a informação pessoal sendo violada, eu só posso usar o mandado de... o habeas data. Nessa linha de raciocínio, eu consigo inclusive entender os motivos pelos quais, em algumas questões, examinadores diversos apontam que o mandado de segurança tem um tal do caráter... Alguém lembra? Residual, André. Perfeito, irmão. O caráter residual dado ao mandado de segurança, porque o mandado de segurança cuida do resto, o mandado de segurança cuida do que é resíduo. Se não é locomoção, se não é informação pessoal, é resto, é resíduo. O mandado de segurança vai lá e faz. Cara, se você parar para pensar, o mandado de segurança tem uma amplitude gigantesca. Porque a gente começou a aula falando de direitos fundamentais, do 5º ao 17, só o 5º tem 78 incisos, o artigo 7º tem 34 incisos, só que você não vai encontrar direitos fundamentais só nesse 5º ao 17, você encontra direito fundamental em tudo quanto é canto da Constituição. E se não é locomoção, se não é informação pessoal, quem vai fazer o trabalho é o OMS. Caraca, o mandado de segurança tem uma amplitude absurda, gigante. Claro ou não, gente? O telefone tá indo, tá? O meu, tá aqui. Semana passada, um aluno me mandou uma pergunta. Olha aqui. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Eu gostei muito. Ele mandou assim: fala, mestre, sou aluno no curso tal, acabei de fazer uma questão e fiquei na dúvida. Daí ele ainda fala assim: eu marquei habeas data. Eu não vou falar o nome, né? Mas eu acho que é habeas corpus. Mas a resposta foi mandado de segurança. Eu falei, cara. Aí eu olhei a questão, falei, cara, essa questão deve ser da NASA, mano, porque não, o cara marcou habeas data, mas ele achou que era o habeas corpus e a resposta era MS. Eu falei, vou ler a questão agora. Parei o que eu estava fazendo e li a questão. A questão diz o seguinte: ó, a empresa Surrupi Ar, fabricante de equipamentos de ar-condicionado, foi acusada de desviar dinheiro público durante licitação fraudulenta realizada pela administração federal. Fato que gerou grande repercussão na imprensa nacional. Falácio, que é um jornalista que mantém um famoso blog na internet,
pretende escrever uma matéria a respeito. Para isso, o Falácio, que é o jornalista, dirigiu-se ao órgão competente do governo federal para obter informações sobre o procedimento licitatório mencionado e, assim, colher material para o artigo que pretendia escrever. A autoridade administrativa, no entanto, recusou-se a fornecer as informações requeridas, o que deixou o Falácio absolutamente indignado. O jornalista, inconformado, decide então publicar a matéria contendo relatos falsos e difamatórios sobre a empresa Surrupi Ar, atraindo um grande número de acessos ao blog. Considerando a situação exposta, pode-se afirmar que, primeira coisa, Falácio tinha o direito de receber essas informações sobre o procedimento licitatório? Artigo 5º, inciso 33, abre aí. Artigo 5º, inciso 33 do texto constitucional. O que diz aí o 33, inciso 33? Vai. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo ou geral. Lá no final do inciso, ele traz uma ressalva. Ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Cara, a lei de acesso à informação, ela traz pra gente aquelas informações que são secretas, algumas outras informações que são ultra secretas. Se a informação é tida como secreta ou ultra secreta, não precisa nem perder o teu tempo. Vai pedir e não vai receber, tu não pode. Mas se a informação é pública, meu parceiro, a Constituição garante isso como um direito fundamental. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo e geral. A informação era pública, é um procedimento licitatório. Falácio, assim como qualquer outro, tem direito de conhecer. Ele pediu, ele tinha o direito de conhecer. Ele recebeu um não como resposta. A negativa foi arbitrária. Rolou ou não rolou violação ao direito fundamental? Qual remédio? O aluno marcou habeas data. Qual remédio? Qual? Mandado de segurança, gente. Te falei antes mesmo de ler a questão. A resposta era MS. Ué, tu mandou informação. Mas a informação não era dele. Não era uma informação do Falácio. Não era uma informação pessoal do cara que queria. Era uma informação pública. Então, nem sempre quando pintar informação na tua prova, teu X vai estar no habeas data. Nem sempre. Teu X só vai estar no habeas data se for informação pessoal. Juntos ou não, gente? Ainda te falo mais um pouco. Para marcar o habeas data, é bem razoável teu examinador apresentar 3 verbos ou substantivações desses verbos. O conhecer, a informação pessoal, o retificar informação pessoal ou até mesmo inserir, complementar informação pessoal. Desde que essa informação pessoal esteja num banco de dados de caráter público. Arthur, me ajuda numa coisa? Banco de dados de caráter público. Isso pode me fazer entender, caber habeas data contra empresa privada? Cabe habeas data contra empresa privada, gente? Cabe. Porque tu não está lendo aqui banco de dados de órgão público. Não foi isso que eu escrevi. Tu está lendo banco de dados de caráter público. É o banco de dados que tem que ter caráter público. Não estou entendendo, Arthur. Vamos lá. Falta pouco tempo, eu não vou me estender muito não, senão não consigo fechar um raciocínio. Mas vamos lá. Quando você fez a inscrição aqui no curso, você deixou RG, CPF, endereço, telefone? Deixou ou não? Então o curso, LAC, tem um banco de dados.
extenso até. Quanto tempo o LAC existe? Quantos alunos já passaram pelo LAC? Hoje, servidores? A pergunta que fica é, amanhã eu vou chegar aqui cedo para gravar, vou passar lá na recepção, aí vou chegar na Priscila. Priscila, você pode me dar o RG, CPF, endereço, telefone, nome da mãe e do pai dos seguintes alunos? 5 alunos. Ela pode fazer isso para mim, gente? Claro que não, porque o banco de dados da LAC é de uso privativo da LAC ou de caráter público? É de uso privativo. A lei que regulamenta o habeas data, que é a Lei 9.507, de 1997, artigo 1º, parágrafo único da lei, diz assim, ó, considera-se de caráter público todo e qualquer banco de dados cujas informações possam ser repassadas a terceiros. Isso é banco de dados de caráter público. Quando as informações podem ser repassadas a terceiros. Quando as informações não são de uso privativo da empresa ou do órgão depositário. Arthur, só me faz lembrar, então, para ficar tranquilo, de uma empresa privada que seja detentora de um banco de dados de caráter público. Informações que podem ser repassadas a terceiros. Eu fui esse final de semana ali no Shopping Pantanal comprar um telefone celular. O meu estragou. Aí fui lá, me fala a loja aqui de eletroeletrônico. Hã? Não, a loja, povão. Martinello. Fui lá, dá para fazer crediário de 24 vezes? Hã? Consórcio. Vou fazer um crediáriozão, aquele carnezão mesmo, tipo, né? Fui lá fazer. Aí entreguei lá documentos, aí o cara foi lá, viu, depois chegou, me chamou no canto, não deixou assim graça. Ô, Carioca, deixa eu te falar, não vai dar pra tu fazer a tua compra, não. Eu falei, por quê? Pô, cara, vê ali, teu nome tá inserido no banco de dados de inadimplente. Eu falo, baixa, cara, não precisa ninguém saber disso, porra. Aí ele, não vai dar pra fazer o negócio, não. Banco de dados de onde que ele viu? Serasa, SPC, órgão público? Não, são empresas privadas, mas detêm banco de dados de caráter público. Cabe habeas data contra o Serasa? Claro que cabe, porque é uma empresa privada, mas detentora de um banco de dados de... É isso. Cabe habeas data contra a LAC? Não, não cabe, porque o nosso banco de dados aqui não é de caráter público. Foi claro ou não? E aí eu quero agora retificar essa informação lá no banco de dados do Serasa, porque a informação é mentirosa, é incorreta, é inverídica. Tá errado. Já devia, não devo mais, mas tá lá ainda. Posso corrigir? Posso ou não posso? Já tentei, Renê, já fui lá, já liguei, já tentei de tudo, mas não consigo. Ninguém faz nada por mim. Já me disseram que não dá para tirar. Vai ter que dar. Tem que ter, é isso aí. É perfeito. Ó. Olha aqui. Perfeito o que você falou, irmão. Cara, esse nosso material tem umas questõezinhas sensacionais. Olha essa questão 15 aqui. Não vou mais anotar nada, gente. Só quero te mostrar um negócio. Lê comigo aqui. Rapidinho, aí a gente encerra. Aí vocês já dão um descanso dessa minha voz chata. Olha aqui, ó. Edinaldo, sobre por um amigo, que determinada empresa pública estadual mantinha em seu poder diversas informações relativas à sua pessoa, que seriam incorretas. Ato contínuo, o Edinaldo procurou um advogado e solicitou esclarecimentos de como deveria proceder para retificar os dados incorretos. À luz da sistemática constitucional brasileira, assinale a afirmativa correta. Edinaldo deve impetrar mandado de segurança. É mandado de segurança? Deve impetrar mandado de segurança de novo, nem leio. Deve impetrar mandado de junção, é ele? Aí vem letra D e letra E. Edinaldo deve impetrar um habeas data que pressupõe a apresentação de prova de indeferimento do ato administrativo do pedido de retificação. Mas a letra E diz que Edinaldo deve impetrar um habeas data que independe da formulação de prévio requerimento de retificação na esfera administrativa. Letra D ou letra E em jogo? Marcam o quê? Letra? Letra D, sem dúvida. Aí eu fecho a aula te fazendo uma pergunta, só vou responder amanhã. Existe habeas data preventivo? Existe ou não? Amanhã a gente conversa sobre isso, tá? Hoje vou deixar por alto. E amanhã tu vem, obrigado. A gente vai falar disso. Fechamos, gente.